Olá, olá, boa tarde a todos e bem-vindos a mais um vídeo do canal do Suno Notícias. Eu sou Carlo Cauti, sou editor-chefe do portal Suno Notícias e esse é mais um vídeo da nossa série de entrevistas com os responsáveis das principais câmaras de comércios estrangeiras no Brasil e também das representações comerciais das embaixadas e consulados estrangeiros aqui no Brasil. Hoje estamos aqui com o diretor da Câmara de Comércio Alemã no Brasil, o Ricardo Castanho. Muito boa tarde, Ricardo. Obrigado, Carlos. Obrigado pelo convite hoje. Obrigado nós, né, do público do Suno Notícias, pela disponibilidade. Lembrando que esse é mais um vídeo de uma série que a gente está produzindo aqui no Suno Notícias, entrevistando os responsáveis de câmaras de comércio como da Alemanha, da Itália, né, da China, da França e de outros países, que são os principais parceiros comerciais do Brasil. Iniciando a nossa entrevista, Ricardo, sobre a atuação da Câmara de Comércio Alemã aqui no Brasil, exatamente o que a Câmara de Comércio da Alemanha faz, quais são os setores onde ela atua aqui no Brasil. Para explicar um pouco para o nosso público que não entende muito, com certeza, não conhece muito desse segmento, desse setor de atuação. Vamos lá, então, para deixar o mais fácil possível, né? A Câmara Brasil-Alemanha em São Paulo é uma associação de empresas, existe desde 1916, tá? E basicamente representa a economia alemã no mercado brasileiro, tá? Então, a nossa principal função, de uma maneira mais ampla, é apoiar que empresas alemãs e brasileiras tenham um maior engajamento aí, e maior número de transações, por exemplo, né? Fomentar o investimento alemão no Brasil e, obviamente, também apoiar empresas brasileiras que têm interesse de expandir suas atividades para a Alemanha, né? Para deixar um pouco mais prático como a gente faz isso, além da atividade associativa, que é comum a qualquer câmara de comércio, nós prestamos serviços para essas empresas alemãs interessadas no mercado brasileiro e, consequentemente, também das brasileiras que vão para a Alemanha, né, nossos associados, para apoiá-los, facilitar essa entrada no mercado, diminuir barreiras interculturais, né, e auxiliar principalmente na questão de contatos, que é geralmente o que mais é a maior barreira para os novos entrantes em qualquer mercado internacional, tá? De maneira resumida, eu diria que é essa a nossa atividade. E dentro da Câmara, desculpa, obviamente nós temos aí uma série de atividades com diversos setores que representam muito também as empresas que são associadas à nossa entidade, né? Então nós temos setor automobilístico, setor químico, setor de máquinas e ferramentas, então uma série de setores são refletidos dentro do nosso quadro associativo, né? E tem demandas, às vezes, transversais que são atendidas aí com eventos, congressos e outros tipos de informação preparados para essas empresas. Legal. E quantas empresas alemãs estão associadas à Câmara, né? Aqui no Brasil, em São Paulo e no Brasil inteiro, quantas empresas estão associadas à Câmara? Tá. Nós temos hoje cerca de 1.200 associados no Brasil, tá? E essas empresas, elas têm um impacto enorme na economia, são mais de 250 mil empregos diretos, tá? E, de maneira resumida, a gente representa aproximadamente 10% do PIB industrial brasileiro, tá? Então, assim, o engajamento alemão no mercado brasileiro, além de antigo e tradicional, ele é muito, muito forte, né? Isso é reconhecido por qualquer instituição hoje no Brasil que se envolve com assuntos internacionais. Então, a Alemanha é um parceiro estratégico há muitos anos, né? E isso se reflete principalmente no número de associados e no número de empregos que a gente gera atualmente no Brasil. Agora, você falou do setor industrial. Além do setor industrial, quais são os setores, ou também os subsetores, né, onde as empresas alemãs mais atuam no Brasil? A parte de serviço alemã também é forte no Brasil, mas não se compara à força industrial alemã. A Alemanha é uma economia que cresceu e teve sua força econômica principalmente vinda da indústria, né? E isso se reflete também principalmente com a atuação das empresas aqui, né? Eu não vou citar nomes agora, mas marcas de carro, de parte elétrica e etc., são muito conhecidas aqui. No passado, tinha gente que nem sabia que era uma marca alemã, achava que era brasileira, de tão tradicional que já era aqui no mercado brasileiro. Então, a principal participação alemã hoje no Brasil realmente vem da área industrial,
mas nos últimos anos, o setor de serviços de tecnologia vem tomando, obviamente, a velocidade de crescimento do interesse desse público aumenta muito mais proporcionalmente à indústria, né? Então, a indústria já está estabelecida aqui há muitos anos, né? E esses prestadores de serviço ou novos fornecedores de sistemas em IT, talvez tenham atuado por muitos anos só via parceiro ou exportando a solução, porque é um serviço, é muito mais simples, né? Mas agora tem, nos últimos 5 anos, principalmente, a gente vê uma vinda aí forte de representantes também desses setores buscando reestruturar as operações no Brasil para estar mais próximo da economia brasileira e não só trabalhando em seus escritórios na Alemanha. Legal, legal. E falando um pouco de investimentos da Alemanha para o Brasil, quanto que foi o fluxo de investimentos diretos estrangeiros alemães aqui no Brasil no ano passado? Vamos lá. Então, a gente tem mais ou menos um número de 3,8 bilhões de dólares, né, consolidados em 2018. O número específico vai vir para o país para 2019 vai sair. Acho que uma coisa que é relevante também citar é sempre que, se você compara hoje o número do Banco Central brasileiro com o do Bundesbank, o Banco Central alemão, esses números têm uma certa divergência, né? Por isso que, para o IDE específico, a gente sempre trata com o do Bacen, né? E agora, quando você precisa esmiuçar um pouco mais, a gente também acaba levantando os números do Banco Central alemão para fazer até uma base de comparação, desculpe. Legal, então, legal. Talvez uma informação importante, né, para o público da Suno, que não necessariamente conhece muito o engajamento de empresas de diversos países no Brasil. Alguns países, como a Alemanha, têm uma participação tradicional tão grande aqui com empresas há muitos anos instaladas no mercado brasileiro, que é natural que às vezes você veja o investimento direto estrangeiro, por exemplo, chinês, tomando todos os holofotes, porque ele é um pouco mais recente, né? E você tem aplicações principalmente vindas, por exemplo, uma aquisição lá de um asset da Petrobras, como a gente já viu no passado, ou comprando participações em utilities aqui no Brasil, né? E o investimento alemão, que já está presente há muitos anos no Brasil, veio em épocas diferentes, onde nem existia o real, né? Então já está consolidado no Brasil, o reinvestimento alemão é muito, muito forte, né? Grandes empresas que estão aqui conseguem reinvestir, ela tem essa força para ela mesma investir nas expansões aqui no mercado brasileiro, não dependendo do dinheiro internacional vindo, né? É uma opção, fica aí à discrição de cada empresa se traz dinheiro de fora ou não, né? Baseado em juros, condição atual, etc. Tá bom? Legal. Agora, vamos falar um pouco da situação atual do Brasil, um pouco da percepção também das empresas, né, da Alemanha, da comunidade empresarial da Alemanha sobre a situação econômica brasileira. Qual que é essa percepção e se isso mudou depois do começo da pandemia do novo coronavírus? Para ser sincero, acho que a pandemia ela pegou absolutamente qualquer empresa, qualquer país despercebido de sopetão assim, principalmente na questão de qual seria a evolução dessa pandemia, né? A gente tem visto aí nos mercados globais qualquer possibilidade, por exemplo, de uma segunda ou terceira onda, dar aquele choque primeiro na bolsa, depois vem uma série de preocupações, e isso, obviamente, no Brasil não é diferente, né? Então, as empresas que estão aqui iniciaram, no geral, um ano de forma muito positiva, tá? Com boas perspectivas de negócio para o mercado brasileiro, e isso mudou porque a situação global mudou, né? Então, a nossa matriz em Berlim, realizou uma pesquisa esse ano, justamente por ocasião da pandemia do coronavírus, onde ficou claro que dos participantes brasileiros, né, mais de 2/3 dos participantes respondentes dessa pesquisa acreditam que pelo menos terão uma queda de até 50% no faturamento. Então, assim, obviamente que esse range é muito grande, vai de 0 a 50%, mas você tem aí 2/3 das empresas participantes aqui, atuantes no mercado brasileiro, com expectativa de que o impacto vai ser muito negativo, né? Isso basicamente acompanha toda e qualquer perspectiva de outras empresas que estão nas mesmas condições do Brasil, né? Então, as empresas brasileiras também de capital 100% brasileiro estão passando pelos mesmos altos e baixos. A gente tem visto aí nessa última temporada de balanços, né, trimestrais, o segundo trimestre agora, varia muito de setor para setor, né? Alguns não tem reclamação nenhuma, estão em épocas muito boas, mas outros estão com grandes problemas aí pela frente, não só no mercado brasileiro, mas
em todo e qualquer país, tá? Pois é, no mundo inteiro a situação é essa. Exato. Agora, no caso do Brasil, quais são os principais desafios econômicos que a comunidade empresarial e a própria Câmara percebe que o Brasil, que o país vai ter que enfrentar nos próximos meses e anos também? Fora a questão da pandemia, quais são os gargalos, né, que o Brasil vai ter que enfrentar no futuro próximo? Acho que aí tem duas perguntas ou dois temas que se combinam bastante, né? A questão de gargalo na economia brasileira, que acaba impactando a vinda de novos investimentos ou de expansão de atuação produtiva aqui no Brasil, que eu não diria que são gargalos para a economia alemã, mas são gargalos da economia brasileira que afetam a todos, né? Então a gente tem acompanhado principalmente aí uma série de problemas, por exemplo, em relação à burocracia, que é um tema mais do que batido no Brasil, mas é que ele continua lá, por mais que saiam novas processos aí de adaptação na administração federal, estadual, a burocracia permanece, o impacto da carga tributária continua muito pesado, embora a gente acompanhe aí naturalmente com bastante ansiedade propostas de reforma tributária, né? Acho que essa reforma atual aí, pelo menos tenta resolver alguns problemas, mas ela não é uma reforma ampla. A parte também que, fora essas partes, esses gargalos mais batidos, essas barreiras que são recorrentes e que todo mundo fala, acho que seriam dois temas que são interessantes, né? A parte da produtividade do trabalho no Brasil, que também é um tema discutido aí por muitos economistas, que é uma preocupação para o Brasil, é sentida pelas nossas empresas, obviamente, e isso está muito linkado com a qualidade do treinamento, da educação no Brasil, né? Nós já temos, obviamente, até instituições muito conhecidas aqui no Brasil para treinamento técnico, ou seja, para aprendizado, etc., mas eu acredito aí que a Alemanha tenha muito a oferecer da experiência dela do sistema dual, por exemplo, onde os jovens têm capacitação técnica e trabalham na empresa, estudam e trabalham na empresa, ou seja, saem com muito conhecimento em determinados assuntos para aumentar a produtividade do trabalho aqui no mercado brasileiro. Esse, sem dúvida nenhuma, é um problema. E talvez um último que vale a pena citar, fora, como eu falei, não quero focar muito em questões que são jurídicas, porque isso todo mundo conhece, está em toda empresa, é transversal, né, tributário, burocracia, a carga do custo de funcionários ainda é alta, embora toda a comunidade alemã tenha visto com muito bons olhos a reforma que teve na lei trabalhista recente. Um ponto que é bom e ruim, depende do ponto de vista e do que está sendo planejado, obviamente a questão cambial, né? Então, em determinados momentos, um câmbio altíssimo como está agora, ele é interessante para uma empresa que tem ótimas perspectivas, que precisa fazer uma expansão e pode capitalizar nisso na diferença cambial, né? Um euro a 6,27 é uma coisa sensacional, você reduz o que você tem que fazer em euro. Por outro lado, a instabilidade, digamos assim, cambial, por ser um mecanismo livre, obviamente, como a gente gostaria que fosse desde o começo, ela traz alguns tipos de barreira, principalmente para questões de infraestrutura, né, que a gente tem acompanhado aí, acho que é uma discussão bastante grande, os europeus têm interesse em assets de infraestrutura brasileiro, e aí tem toda uma discussão hoje sobre, né, com o governo federal, não é nova, mas já tem acompanhado há bastante tempo, para que novos projetos, por exemplo, tenham algum tipo de mecanismo para garantir aí a rentabilidade que vai ter em dólar, ou em moeda forte. Então, isso é um tema que também preocupa empresas quando a gente entra no ambiente de infraestrutura. Tá? Então, com certeza, o efeito câmbio, o risco câmbio, né? Investimentos tão pesados é uma questão fundamental, com certeza, mas como o câmbio é livre, é um ponto um pouco complicado de ser resolvido, né? Com certeza. Exatamente. Interessante esse ponto. Agora, falando de setores econômicos sempre, né? A gente falou de infraestruturas aqui, mas quais setores econômicos do Brasil, tirando a questão do câmbio, né? Mas em geral, a Câmara de Comércio Alemã considera mais promissores no futuro? Olha, a gente tem acompanhado muito de perto alguns setores, né? Isso principalmente se você pegar com base as consultas que nós recebemos de empresas alemãs, tipo de demanda que a gente tem visto dos newcomers, a gente vê que os principais setores aí, onde
o engajamento alemão provavelmente vai ser cada vez maior no futuro, são principalmente TI, né, tecnologia da informação é algo que a proporção que está tomando fora do comum. Óleo e gás, o mercado brasileiro continua sendo interessantíssimo para indústrias fornecedoras desse setor, né, que a vocação alemã é para fornecimento de tecnologia, não para extração em si. Né. A parte farmacêutica, né, farmacêutica e de equipamentos para a saúde, né, acho que a gente pode colocar aí na mesma categoria, sem dúvida alguma. A participação alemã já é muito forte no mercado brasileiro, mas tem tudo para ser mais forte ainda. A gente tem um engajamento muito forte com esse setor, né? Um outro setor que, dois últimos aqui talvez para citar, a parte de renováveis. Interessa muito a Alemanha esse engajamento mais próximo aqui com o Brasil, não só na parte de eólica e solar, que já cresceram muito nos últimos anos e que tem participação alemã de qualquer maneira, fornecimento de turbinas, de soluções, EPC, etc. Mas dois é que a gente vem acompanhando muito de perto, em conjunto, obviamente, com organizações brasileiras, clientes brasileiros, o desenvolvimento de biogás e biometano, que na Alemanha tem uma proporção totalmente diferente do que a gente tem aqui ainda, né? Na Europa inteira você tem muitos estabelecimentos produzindo biogás e talvez fazendo o chamado upgrade para o gás para biometano, diminuindo a dependência da importação do gás, né? E o que vai crescer nos próximos anos, que a gente já está acompanhando desde agora, é toda a temática em relação ao hidrogênio verde, né? Que além do European Green Deal que saiu aí, a Alemanha tem uma política própria definida para hidrogênio verde. Então a gente vê aí com muito bons olhos essa parceria, mais uma oportunidade de parceria entre Brasil e Alemanha, né? Tanto entre governos quanto para as empresas, no desenvolvimento, ou seja, na expansão dessa tecnologia, que não é nova, mas a aplicação está sendo reformulada. O Brasil é um grande consumidor, por exemplo, de fertilizantes, né, para a agricultura, que é um setor extremamente pujante no país. Só que esse hidrogênio hoje é utilizado para fazer amônia, etc., não é o chamado hidrogênio verde, ele não vem de fontes limpas sem emissão de carbono. E a Alemanha, na estratégia dela, prevê a troca do fornecimento do hidrogênio só para hidrogênio verde, obviamente escalonado há alguns anos, mas aí tem um papel essencial que eu vejo, que nós vemos para o Brasil participar nisso. É um país riquíssimo em fontes de energia renovável, né, que é essencial para produzir o hidrogênio verde, e com certeza a gente verá nos próximos anos frutos aí dessa parceria. Legal. Agora, falando justamente dessas parcerias futuras, né, quais são as perspectivas, no caso dos investimentos da Alemanha, de empresas alemãs, aqui no Brasil para os próximos anos? Tem uma previsão, mais ou menos, até pelas próprias inputs, né, que as empresas dão para a Câmara de investimento nos próximos anos? Sim. Assim, se você pegar agora curto prazo, é algo que com certeza está totalmente fora do padrão, né? Então, assim, as empresas primeiro brecando os investimentos, né? Assim, na última pesquisa, né, que a gente citou, feita com a Matriz, 75% acredita que não vai investir ou não vai investir aquilo que havia planejado. Ou seja, como eu falei, o espectro de participação alemã no mercado brasileiro ele é muito amplo. Então, você tem empresas que estão com situações maravilhosas e outras com problemas, né? Problemas como qualquer outra participante do mercado brasileiro. Então, a previsão para esse ano e para o outro é de alguma retração ou de um acompanhamento da situação naturalmente, né? Mas esses setores que a gente falou antes, né, TI, óleo e gás, energias renováveis, eles demandam investimentos, é basicamente inerente à atividade desses setores. Então, com certeza, nós veremos aí investimentos alemães retornando para isso, né? Mas se a gente pegar só essa janela de oportunidade agora, com pandemia, todo mundo em home office, as empresas correndo muito para se ajustar a novas demandas que surgem e também para conseguir manter suas operações rodando, eu acho que o investimento primeiro é congelado, né, colocado, obviamente, numa espera até que a empresa consiga se restabelecer e, então, reconduzir investimentos para o futuro. Quais são as oportunidades que virão, inclusive, dessa crise? Por enquanto, ninguém está falando tanto
de oportunidade, fora o e-commerce, que está bombando, né? Agora, com certeza surgirão aí novos meios de participação, novos produtos, novas soluções demandadas, que por enquanto, como a situação é ruim ou é negativa na maior parte dos lugares, ninguém está pensando, mas com certeza aí surgirão e as empresas alemãs participarão aqui no Brasil. Claro. Agora, última pergunta, eu vou pegar esse gancho aqui da questão das empresas alemãs também, dos inputs, né? Uhum. Tem alguma pesquisa que mostra o que elas desejariam, o que elas esperariam do governo, de alguma reforma mais estrutural, alguma coisa que elas consideram mais urgente, né? Justamente para eliminar aqueles gargalos que a gente falou antes. Eu acho que são, sim, duas coisas, mas talvez não necessariamente que vão resolver todos os gargalos, mas que são muito promissoras para o futuro aí das cooperações, né? Principalmente na questão alemã, um novo acordo de bitributação, né, entre Brasil e Alemanha já existiu no passado, mas não está mais ativo. Então a comunidade alemã torce muito para que isso seja novamente trabalhado entre Brasil e Alemanha e que surjam outras oportunidades para que esse acordo seja desenvolvido e implementado, tá bom? Então, a bitributação é um tema recorrente em nossas reuniões e que a Câmara, obviamente, junto com embaixada, com empresas associadas e com a Alemanha, nas instituições da Alemanha, vem discutindo para tentar estimular o mais rápido possível que esse acordo seja novamente discutido. E um segundo ponto, que não é só para a Alemanha, mas para toda a comunidade europeia no Brasil, de altíssima relevância, é o Tratado de Livre Comércio entre Mercosul e a União Europeia. Esse tratado, além de ser muito positivo e muito esperado pelas empresas alemãs que se engajaram fortemente para que saísse do papel, na medida do possível, as empresas contribuíram com sugestões, com listagem de problemas que elas enfrentam aqui. Eu acho que ela vai dar uma plataforma, ou seja, uma situação excepcional para o mercado brasileiro participar do mercado europeu também, porque as demandas e as exigências, o nível de qualidade vai ter que ser mantido, não foi reduzido por causa do acordo, ou seja, as empresas vão ser convidadas a subirem de nível, né, para participar desse mercado comum, e para as empresas alemãs, você acaba tendo uma facilitação justamente por ter previsibilidade de como que a situação tributária vai ser tratada na questão de importação no futuro, né, gera outras oportunidades, como, por exemplo, um produto produzido no mercado brasileiro, né, um produto brasileiro vai ser um produto, digamos assim, nacional desse bloco comum entre Mercosul e a União Europeia, que é muito positivo para empresas que têm aí plantas diversas espalhadas pelo mundo, vai aumentar a competitividade do Brasil. E também outras questões, por exemplo, hoje, se você pegar um produto importado no Brasil, ele tem uma certa discriminação a partir do momento que ele é revendido apenas. Ou seja, embora exista a isonomia tributária no Brasil, quando você só importa e revende o produto, esse produto tem uma taxação extra de IPI, o produto nacional comprado e revendido não tem essa taxação extra. Então, a gente vê uma série de oportunidades de melhoria, né, advindas desse tipo de acordo, e estamos ansiosos aí para ter novidades, principalmente para o Tratado de Livre Comércio entre Mercosul e União Europeia, que já está engatilhado, falta agora a parte política de ratificação. Então, estamos acompanhando aí com ansiedade novidades a respeito. Tomara que seja ratificado o quanto antes, seja lá na Europa. Aqui. Estamos na torcida, isso aí. Estamos na torcida, todos na torcida. Bom, por hoje é só, porque nosso tempo, infelizmente, se esgotou, mas eu queria agradecer muito o Ricardo Castanho, da Câmara de Comércio Alemã, pela participação. Muito obrigado, Ricardo. Nós que agradecemos, Carlos, e conte sempre com a gente. Vou fazer mais vídeos, então, e vamos para nosso público aqui do Suno Notícias. E para você que está seguindo a gente, vá lá nas redes sociais, siga a gente no Instagram, no Twitter, aqui no YouTube, no canal do Suno Notícias. Vai lá, dá um siga, se gostou do vídeo, dá um like aqui embaixo, deixe seu comentário, que ajuda muito nosso trabalho, no Facebook e também nosso site, sunoresearch.com.br/notícias, e nosso podcast, que todo dia sai do forno e vai direto para a sua plataforma iOS ou Android. Mais uma vez, muito obrigado a todos pela atenção, uma boa tarde e até mais. Boa tarde a todos. Tchau, tchau.